Então é isso aí, pessoal. Uma boa tarde para você que está do outro lado, né? Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, junto com o Roveran. Hoje, né, dia 15 de agosto, terça-feira, exatamente a metade do mês de agosto. E como nós dissemos aqui, né, a coisa é a pegar. Eu vou repetir isso daqui todos os dias, enquanto for necessário. Para entender a situação do Brasil, você precisa pensar agora nas eleições municipais do ano que vem, as eleições para prefeito do ano que vem, né? E como não é de se esperar também, a gente começa a perceber que o Lula ele tem exatamente duas preocupações. Uma, manter os aliados próximos, né? Fazer aquela política de chão de fábrica mesmo, que é manter os aliados próximos. E a outra é fazer com que os inimigos, os adversários, deixem de competir. Esse é o pessoal que fala de democracia, né? O pessoal da direita não teve medo do Lula quando disseram, o Lula vai ser solto, não sei o que e tal. Teve um deputado, inclusive, que falou, olha, deixa ele sair da cadeia, é um cadáver político e não sei o que. Bom, isso quer dizer, estando certo ou errado, antes de dizer se está certo ou errado, é bom lembrar que é o seguinte, de fato, né, a direita não teve medo do Lula em momento nenhum, como não tem medo dele até hoje. Mas agora a gente precisa entender as coisas com um pouco mais de profundidade. A primeira é essa notícia aqui, que eu vou dar uma passada nesse assunto, porque a gente precisa para complementar esse raciocínio, né? Primeiro de tudo, legal, um abraço pro pessoal do chat que tá aí, né? Logo, logo a gente tá aqui de novo comentando o chat junto com vocês, tá? Só aguarda um pouquinho que a gente tá normalizando as coisas, né? Trabalhar no estúdio sozinho, como eu tô fazendo aqui, é muito trabalho, né? Mas graças a Deus que a gente tá podendo. Olha lá, vamos então falar desse fato aqui, porque ele é muito relevante, tá? Bolsonaro da Argentina, né? Aspas, aqui é um apelido, tem arrancada arrasadora nas primárias e dispara na frente. Veja números, né? Então tá aqui o rapaz com uma costeleta de Elvis Presley, né? Tá aqui, ó. Com 97,23% dos votos apurados, Javier Milei, o candidato à presidência de extrema-direita, diz a extrema imprensa, né? Surpreendeu sendo mais votado nas eleições primárias da Argentina, realizada neste domingo 13, né? Foi agora, nesse domingo, de acordo com a contagem oficial. Quer dizer, o cara foi uma vitória esmagadora, pelo menos nas eleições primárias, né? Javier contava com 30% dos votos, contra 21,4% de Sérgio Massa e 16,17% de Patrícia Burit. Javier Geraldo Milei é economista, professor e deputado, líder da coalizão política conservadora e libertária de direita La Liberdade Avanza, fundada por ele em 2021, 2 anos atrás. Milei defende uma mudança radical no país ao propor um plano de ajuste fiscal de 15% do PIB, privatização de empresas públicas, eliminação de controles cambiais, dolarização da economia, extinção do Banco Central, entre outras propostas, né? Milei disse a repórteres, ao votar no domingo cedo, que membros da casta de políticos entrincheirados estão tentando estigmatizá-lo e que a Argentina tem uma chance de mudar após décadas de fracasso, no que ele está absurdamente correto. Eu não vou entrar nesses dados técnicos aqui não, mas aqui tem algumas coisas a serem consideradas, né? Em primeiro lugar, a gente está falando o seguinte, olha, você percebe a loucura da imprensa quando diz assim, ó, 97% de cada... O que a gente está falando aqui? A gente está falando que de cada 10 pessoas, 10 gostam do cara. De cada 100 pessoas, 97 gostam do cara. Então, quando eles chamam o cara de extrema-direita, eles estão insinuando, segundo a cabeça maluca deles, de que o cara seja alguma espécie de nazista ou fascista ou coisa do tipo, que para eles esses regimes são de direita, tá?
para esse pessoal aí da imprensa, esses regimes são de direita. Então eles estão tentando jogar, estigmatizar mesmo. Ou seja, o que é estigmatizar? É criar uma marca, né? São os estigmas, as marcas, as cicatrizes na pessoa, né? Então estão tentando marcar ele, dizendo que ele é de extrema direita e não sei o que e tal. Essa é a primeira coisa. E a imprensa não percebe que ela perdeu, por causa dessa militância alocada nas redações, que está ocupando as redações e fazendo de conta que é jornalista. Eles estão lá dizendo que a população inteira da Argentina é como se fosse fascista. Quer dizer, quando na verdade eles deveriam ter o senso crítico, enquanto jornalistas, tá? Deveriam ter o senso crítico, e vou falar isso daqui com muita seriedade, sem brincadeira nenhuma agora, eles deveriam ter o senso crítico de dizer, olha, a população inteira está descontente com os sucessivos governos de esquerda. Sucessivos governos de esquerda. O Javier, ele vem para fazer um papel oposto ao do Macri, né? O Macri foi aquela espécie de Geraldo Alckmin, de chuchu, de não fala o que pensa, de homem muito elegante do sorriso amarelo, né? Então, esse tipo de situação, né, que é o que a esquerda gostaria, que é o que eles chamam de direita aceitável, a direita que não fala o que pensa, não afronta a esquerda, que é muito elegante e submissa, que é o que a esquerda quer. A esquerda quer que o direitista não defenda os seus pontos de vista e se defender com limites, que tem que ouvi-los também. Ou seja, eles não vão suportar, eles querem ser ouvidos contanto que você se cale. E aí, na hora que você chega lá e pergunta alguma coisa pro seu Lula, você pergunta alguma coisa para esse pessoal, eles nunca te respondem. Nunca te respondem. Eles dão uma volta tremenda e falam outra coisa, que é o famoso discurso sofista, né? É um grande texto para não falar absolutamente nada sobre o assunto que está sendo questionado. É uma grande volta para poder te enrolar. Essa que é a verdade, né? Do primeiro fato aqui é o seguinte: como que é possível o jornalista não perceber que a gente está falando na praticamente totalidade dos eleitores de um país, né, mostrando que não querem mais o governo de esquerda, que não querem mais ser governados por aquela turma que está lá, que afundou o país, que levou o pessoal à miséria e etc., pela turma da picanha. Turma da picanha, essa é a verdade, né? Na Argentina foi isso daí. A turma da picanha subiu no poder, prometendo que ia comer picanha, o pessoal ficou até com raiva e começou a quebrar churrasqueiras, né? Então, quer dizer, você vê que é o seguinte: a direita, ela não morreu, ela está lá. E aí, bom, além do senso do bom senso que os jornalistas já provaram não ter, é bom lembrar também que é o seguinte: você vê na Argentina a derrocada do Foro de São Paulo surgindo, né? Eles vão perdendo espaço porque a população age como um corpo que rejeita um implante feito à força, como se alguém chegasse e falasse, ó, vamos implantar um braço em você, e teu corpo falasse, eu não quero, deu rejeição, sai daqui, não faz parte de mim, né? Quem se lembra de anos atrás, um bom tempo atrás, os países onde a esquerda dominou, antes do domínio da esquerda, serem países referência em prosperidade. Cuba era um lugar legal de se viver, Argentina era um lugar legal de se viver, Venezuela era um lugar legal de se viver, e hoje tudo que nós temos para lembrar desses lugares é miséria, depressão, nego matando animal de estimação para poder comer. Na Argentina, a gente vê essa espécie de colonização chinesa acontecendo, e o povo olhando para aquilo ali e falando, cara, não deu certo, não tem emprego, não tem nada, a gente fica aqui ouvindo o discurso de jornalista, que na verdade é militante, enchendo a paciência. O povo não é violento, a população conservadora não é violenta, não vai sair batendo em ninguém, não. O máximo que vai acontecer é ver o comunistinha lá na TV, ó, mudar de canal. Ver na internet, ó, pegar o mouse aqui e falar, opa, esse cara eu não quero ver, que eu já sei que ele vai falar. Enche a paciência, enche o saco. Perdão da palavra grosseira, mas ela tem que ser dita. E é claro, a Argentina, o Foro de São Paulo, para eles, perder um país é muita coisa, porque eles gastam muito dinheiro para conseguir um país de volta, né? Então você já vê o início de uma situação que vai ser refletida no Brasil e vai ser refletida no resto da América Latina, que é o Foro de São Paulo novamente perdendo poder, né? Novamente perdendo poder.
Então vamos lá. Agora passando para a próxima, isso é muito importante, tá? Porque pode ter um reflexo muito positivo no Brasil, tá? Muito positivo no Brasil. Você vê o desespero dessa turma toda. Para os comunistas, você toma todos os territórios e, por último, toma o território principal, que é o centro comercial, o coração comercial. No caso da América Latina, do México até o sul da Argentina, compreendendo 14 territórios, o Brasil tem o papel de ser o país principal, é o maior PIB, o maior centro de negócios, né? E eles tomaram o Brasil novamente, e aí novamente, como foi da outra vez, né, na última eleição do Lula, eles tinham tudo tomado. Aí eles perderam o Paraguai e resolveram esperar para não fazer o plano deles enquanto o Paraguai tinha sido perdido, né? E aí, enquanto isso, eles ficaram aí com o Brasil pagando as contas das ditaduras enquanto eles se levantavam na América Latina. Agora, para tentar tomar de novo. Agora eles mais uma vez perderam território. Da outra vez eles perderam a Argentina para o Macri, perderam o Paraguai para o Marito, perderam a Colômbia para o Ivan Duque, o Rafael Correa traiu eles no Equador, entre outras coisas, né? Agora, o fato é que essas derrocadas fazem com que o panorama mude. O Foro de São Paulo ele começa a perder um pouco de relevância no cenário do jogo político, né? E começa a ganhar mais relevância agora que o Lula, vendo esse tipo de jogo, ele vai ter que se rearticular junto com China, vai ter que se rearticular junto com essa turma toda, ou eles tentam se recuperar e criam um plano, alguma coisa, ou o Lula vai falar assim, sabe, companheiro, eu quero ficar só esses 4 anos, depois eu tiro o time de campo, sabe? Vou jogar nada, vou jogar bote, vou tomar minha cachaça. Ou o Lula vai querer ficar só os 4 anos dele, ou eles vão aparecer com um plano novo. E lembrando também que a saúde dele, ao que tudo indica, não está muito boa, né? Mas vamos continuar aqui. Tendo dito isso, tá? Tendo dito isso, vamos prestar atenção neste fato aqui, que é de máxima relevância. Lula quer bombar redes sociais e pode gastar até 200 milhões a mais em 2024. Quer dizer, eu e você vamos pagar a conta do Lula não fazer sucesso nas redes sociais, né? Tá aí, ó. A SECOM, Secretaria de Comunicação da Presidência da República, está planejando um investimento de mais de 200 milhões nas redes sociais do governo Lula. Uma medida que tem gerado debates sobre as prioridades orçamentárias em meio a outras necessidades permanentes, né? Prementes. Ou seja, ô Lula, todo mundo sabe que você quer dançar igual Michael Jackson, todo mundo sabe que você quer fazer sucesso, todo mundo sabe que você quer ser visto igual Elvis, mas você não é, cara. Você não é, né? E tem outras necessidades, tem as necessidades de segurança pública, de saúde, etc., e de infraestrutura e tudo mais, de economia, que você não está conseguindo resolver. Você vai agora ir lá querer fazer bonito nas redes sociais, né? Então tá aqui, ó. A medida prevista para o ano de 2024, lembra que eu falei das eleições de 24, envolverá a contratação de 4 empresas para a realização de ações estratégicas na internet. É claro que as 4 empresas não vão fazer a mesma coisa, né? Cada um vai fazer alguma coisa. A iniciativa, que está em fase de planejamento, inclui não apenas a prestação de serviços de comunicação e a divulgação de propaganda institucional, mas também o impulsionamento de conteúdo e a avaliação do impacto das campanhas nas plataformas online. A licitação para a seleção das empresas será lançada ainda este ano, abrindo espaço para a participação de entidades especializadas na gestão e otimização da comunicação digital. A medida beneficiará não somente a Presidência da República, mas também outros órgãos vinculados ao Planalto, Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência, Relações Institucionais e a Vice-Presidência da República. Então, vamos lá, nem vamos continuar, que agora é dados técnicos, né? Então, quer dizer, o seu Lula quer fazer sucesso, né? O seu Lula quer fazer sucesso. Olhem o que aconteceu na Argentina. O bonitão lá prometeu picanha para todo mundo, não entregou nada, entregou miséria, entregou índices altos de violência, entregou uma quebra do país completa, entregou o país nas mãos da China, todo mundo sabe isso, e o povo da Argentina, que é de sangue mais quente do que o brasileiro, reagiu, está falando não, surgiu lá o Javier e está levando esse negócio para frente. Quer dizer, né, eles têm oposição na Argentina. Agora, dentro do Brasil, o cenário é diferente. Vamos lembrar que o Brasil é que eles tomaram o judiciário,
quem concordar com o Lula esteja solto, quem não concordar com o Lula esteja preso e por aí vai, né? Então a gente está vendo esse tipo de coisa acontecer. Mas agora eu quero ver ter cadeia para prender a população inteira. Porque se acontece no Brasil, e está para acontecer ao longo desses anos, o que aconteceu, o que está acontecendo nesse instante com a Argentina, aí eu quero ver, porque a imprensa escondeu, eu estava acompanhando, a imprensa escondeu o número de manifestos, o volume de gente nas ruas, né, indo contra o governo do Bonito ali na Argentina. Agora, e ele lá gritando, Lula livre, né, e os Kirchner, todo mundo unido lá, pulando de costas, dando cambalhota. Todo mundo achando que pronto, que agora ganhou tudo, que agora ia. Ah lá, aí. Tá aí o resultado, né? Tá aí o resultado. O sujeito bombando lá e vai continuar bombando. Dificilmente o cara não ganha essas eleições, né? Talvez eles chamem o Moraes para lá para ver se ele ganha eleição. Quem sabe que o Moraes lá não ganha eleição, né? Aqui no Brasil funcionou, né? Pois é, ganhou a eleição, né? Os juízes decidiram. Muito bem. Então tá aí, né? Agora, bombar nas redes sociais, fazendo esse tipo de política que eles estão fazendo, eles vão bombar. O que não significa ao mesmo tempo que seja uma coisa boa, né? Não significa ao mesmo tempo que seja uma coisa positiva para a imagem deles. Agora, vamos dar uma passada para essa daqui, porque falando nesse negócio de judiciário, é bom lembrar a situação que nós estamos atravessando neste exato momento, né? É uma coisa muito sui generis aqui no Brasil, né? E que precisa, de fato, ser comentada, né? Tá aqui matéria do G1, tá? Governador de Roraima tem mandato cassado pelo TRE por distribuição de cestas básicas no período eleitoral. O mandato de Antônio Denário foi cassado por 4-3. Cabe recurso da decisão ao TSE, e o que garante ao governador permanecer no cargo até a decisão superior, né? Então vamos lá, está aqui o Denário, né? O governador de Roraima, Antônio Denário, do PP, né, o partido lá do Ciro Nogueira, teve o mandato cassado pelo TRE de Roraima, nesta segunda-feira, 14, por distribuição de cestas básicas no período eleitoral de 22. Ele está está no segundo mandato. Cabe recurso da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. Com isso, ele permanece no cargo até a decisão superior. Em nota, Denário disse que está com a consciência tranquila, que fez o correto pelo bem do povo. As ações realizadas pelo governo sempre tiveram o objetivo de ajudar quem mais precisa. O governo do estado informou que o governador recorrerá da decisão. A cassação foi decidida pelo voto da presidente do TRE de Roraima, desembargadora Elaine Bianchi, ao votar para que Denário perdesse o mandato. Ela determinou que ele deverá deixar o cargo para a realização de novas eleições assim que for publicado o acórdão do julgamento. Então vamos lá, né? Então vamos lá, vamos falar desse negócio aqui. O problema que nós estamos passando nesse momento é que a gente vê tudo isso acontecendo, a gente vê, agora temos aqui um dilema moral, né? Ou um cara que foi acusado de distribuir cestas básicas para, sei lá, comprar voto ou influenciar no resultado das eleições, o que não é uma coisa bacana, que é uma coisa feia, que é uma coisa que pode ser até criminosa, dependendo de como a justiça, como as autoridades apurarem isso daí. Por um lado, você fala, bom, eu não tenho bandido de estimação. Não que ele seja bandido, né? Eu não tenho criminoso de estimação. Todo mundo deve responder perante a lei. Por outro lado, entra a própria questão. Todo mundo deve responder perante a lei, porém, só responde quando é de direita. Quando é de esquerda, vira presidente. Quando é de esquerda, pode juntar todo mundo num esquema criminoso, pego por uma operação da Polícia Federal, no caso a Lava Jato. O sujeito chega lá na mesa, chega Palocci, chega Okamoto, chega o cara grampeado com ligação com o Eduardo Paes. O Eduardo Paes foi o cara que mais ferrou o Lula na Lava Jato. Quando ele foi ao grampo, pegou eles dois rindo lá, o Lula jurando que não tinha sítio nenhum em Atibaia. Não, companheiro, sabe, o sítio de Atibaia não era meu, não. Minhas cuecas estavam lá
Dona Marisa vivia lá, né, o pedalinho tinha o nome dos meus netos. Eu ia lá direto, como se fosse dona, andava pelado lá dentro lá. Mas não, companheiro, nunca foi meu, nem sabia que tinha sítio em Atibaia. Pois é, aí você vê essa situação toda e, ao mesmo tempo, né, da mesma forma, ele negando isso daí de maneira até compulsiva, de maneira obsessiva, e aí o pessoal da Polícia Federal grampeia ele e pega uma ligação do Eduardo Paes dizendo: ô meu mestre, aqui, sabe que aqui tem soldado teu, né? Quer dizer, dizendo que ele é Lula até o fim. Aí ele disse: pô, só achei mal aquele teu mau gosto, hein? Pô, puta sítio ruim, sítio no lugar feio que você tem, o teu sítio tá no lugar feio, aquele de Atibaia lá tá no lugar feio. Meu irmão. Pois é, né? A Polícia Federal fala: é o sítio do cara. Tá falando que não pra mim, mas tá falando que sim. Na frente do juiz ele fala que não. Lá no telefone com o Eduardo Paes é sim. E ó, creu, né? Do tempo que ainda tinha policial federal que não estava a serviço de Moraes, que não estava a serviço dessa turma toda, que ainda podia levantar a cabeça com orgulho da profissão e dizer assim: não, eu sou policial federal. Ainda podia sentir orgulho do que está fazendo e não aceitar ser tratado como lacaio. Né? Eu sou do tempo em que policial, seja de qualquer graduação, seja ele da esfera municipal, seja ele da esfera estadual, seja ele da esfera federal, dizia assim: não tenho que dar satisfações para governador, para prefeito ou para presidente. Tem que dar satisfações para a Constituição. Polícia é instituição de Estado, não de governo. Não tem que dar satisfação para governo nenhum. Se o governante cometer crime, tem que ir preso também. Então, esse tipo de coisa que daria segurança jurídica. E agora a gente está numa situação onde você não sabe se o cara está sendo condenado porque é de direita e acharam acharam ali uma vírgula nele ali, acharam uma coisa errada nele para condenar o cara, ou se de fato está sendo cumprida a lei. Isso o nome disso é insegurança jurídica. Você não sabe mais para onde o Brasil vai graças a essa turma. Essa sensação que você tem agora de não saber o que está acontecendo e de não confiar no que está acontecendo com razão, com direito, tem que agradecer o Moraes, tem que agradecer o Barroso, tem que agradecer essa turma do Supremo, que acabou com o Brasil. Acabou com o Brasil. Você não sabe mais o que está acontecendo hoje. Você não sabe se o cara está sendo condenado porque ele realmente cometeu um erro ou porque ele é oposição ao Lula. Você não sabe qual é a verdadeira motivação, você não sabe se os juízes estão agindo de má fé. Não dá mais para saber. Agir de má fé, você usar a lei para ferrar alguém em seu benefício próprio. Né? Então, esse tipo de coisa tem que ser levado a sério, tem que ser questionado sim, porque se não houver esse tipo de questionamento, a gente nunca vai conseguir, jamais conseguir estabilizar um padrão de normalidade no país. Tá? Não vai conseguir voltar ao normal se você não tiver para onde voltar. E esse tipo de coisa tem que ser dito. Tá? Vamos seguir aqui, pessoal. Vamos lá. Temos outra aqui para nós conversarmos a respeito. Eu tenho dito esses dias, com todos esses escândalos aqui da CPI do MST, que inclusive está acabando. Lembra? Pô, a mulher dizendo que não podia votar em quem ela quisesse, que tinha que votar em quem que as lideranças do MST mandavam. A outra dizendo que viu, que apanhou do monte de cara, reuniu um monte de cara para dar porrada na veinha lá. Ela dizendo que viu gente enrolando o outro no colchão para tacar fogo e não sei o quê. E quer dizer, um movimento criminoso. Ponto! O MST criminoso acabou. Acabou. Se não gostar do que eu estou falando, me processa. Vou ter muito prazer de responder isso. Documentos mostram que governo de Alagoas financia o MST, matéria do antagonista. Contratos e notas fiscais indicam pagamento de ônibus, aluguel de lonas, equipamentos de som e cestas básicas para subsidiar protestos. Né? Eu acho que não é só protesto não, mas vamos ver. Parlamentares que integram a CPI do MST realizaram, na quinta-feira 10, né, na última quinta-feira, diligências em Alagoas e concluíram que diversos eventos do MST foram pagos com dinheiro público. Quer dizer, você aí que está pagando para que a turma de Alagoas, lá o governo alagoano, a turma do Renan,
a turma do seu Renan Calheiros lá, que é o feudo de Alagoas dele, banque as ações do MST. Né? Tá aqui, ó. Documentos coletados pelos parlamentares mostram que manifestações no Estado foram financiadas pelo Instituto de Terras e Reforma Agrária, né? De Alagoas. Muito bem. Contratos e notas fiscais indicam pagamentos de ônibus, aluguel de lonas, equipamentos de som e cestas básicas para custear protestos, a maior parte de 2018. Ou seja, será que influenciou nas eleições de 2018? Naquele ano, o Iteral desembolsou R$ 19.900 para comprar lonas destinadas a manifestantes que estavam acampados na Praça dos Martírios, em Maceió. Outra nota fiscal de R$ 8.300 é relativa à compra de cestas básicas para manifestantes que acamparam na usina Lajinha e usina Guaxuma. O Iteral também pagou aluguel de ônibus para transportar manifestantes em ato na Praça Sinimbu, em Maceió. Participaram da diligência o presidente da comissão, Tenente Coronel Zuco, o deputado federal, delegado Fábio Costa, e o relator, o Ricardo Salles, o deputado federal Ricardo Salles. O governo de Alagoas classificou como distorcidas as informações de que houve financiamento do MST. Ele se defende aqui. Quando os movimentos sociais realizam seus eventos e manifestações, eles solicitam do Instituto de Terras o fornecimento de lonas, alimentos e banheiros químicos, entre outros insumos. Isso, portanto, não quer dizer, sob forma nenhuma, que o governo alagoano financie invasões de terras ou quaisquer irregularidades. Espera um pouquinho, vamos entrar no acordo aqui. Vamos entrar no acordo aqui. O papo é o seguinte, tem dinheiro dos caras lá? Tem dinheiro dos caras lá? Tem. Tá aí o documento mostrando que tem. Como eles não têm envolvimento nenhum? Como vai dizer isso agora? Chega pra mim e fala assim, não, olha, tá aqui. Você não tá sabendo que o pessoal é criminoso? Vocês não estão sabendo que o pessoal apanha se não votar em quem eles mandam? E vocês estão mandando dinheiro pra essa gente falando que é inocente? Ah, não participamos de invasão de terra. Ninguém quer saber. O dinheiro é pro movimento e o movimento é pra invadir terra. Que conversa fiada é essa? E o pior de tudo, quando a gente pega o telefone aqui, liga para esse pessoal, eles nunca atendem a gente. Saem correndo. Eu já cheguei em prefeitura no Nordeste, que eu cheguei na porta da frente da prefeitura, tinha marcado com o prefeito na agenda, entrei lá para fazer entrevista, o cara saiu correndo pela porta dos fundos. Eu conheço vocês. Vocês se borram todinhos quando a gente chega. Tá? Treme a perninha. Eu conheço vocês. Então quer dizer que... E cadê o jornalista para perguntar isso, né? Eu queria ter oportunidade de novo de fazer essas coisas. Mas, como eu estou cuidando de tudo sozinho, eu não estou podendo fazer isso. Mas em breve, em breve o estúdio aqui vai estar com gente de novo aqui para a gente comentar junto. Agora, uma coisa é certa. Não dá para essa disfarçatez. Eu estou mandando dinheiro para o movimento, mas não é para o movimento ser o movimento. Que conversa fiada é essa? A gente está dando dinheiro para subsidiar, mas não é essas atitudes, são outras. Isso é a mesma coisa que eu falasse, ó, eu sei que o primeiro comando está cometendo crimes. Eu paguei o almoço deles, mas não estou financiando os assaltos. Que conversa é essa? É a mesma coisa que fala isso. Agora, com essa justiça, a gente volta em segurança jurídica. O governo lá do Denário está sendo caçado por ter distribuído cestas básicas para a população durante a eleição. Agora, e o governo de Alagoas vai pagar alguma coisa por isso? Não, vai ter uma notinha. Tem alguma ação do TRE alagoano? E aí, TRE de Alagoas, tem alguma ação de vocês? Foi durante o período de 2018, ano eleitoral. Ano eleitoral, teve eleição. E aí, vai ter alguma ação do TRE daí? Não, né? Sabe por que não? Porque são todos nossos aliados, meu irmão. Sabe, companheiro, nossos aliados o TRE nunca vê. É daí pra pior. É daí para pior. Então a gente tem que ver esse tipo de coisa. Tem que entender esse tipo de coisa. Se quiser normalizar o país, esse pessoal, eles têm que ouvir, sabe? As coisas têm que ser ditas e acabou. Não dá mais para fazer de conta que não está acontecendo nada, né? E olha, pessoal, muito bem, vamos lá. A gente está com o tempo um pouco curto hoje e eu separei essas notícias que são as principais
para efetuar a leitura do cenário que está acontecendo agora. Porque o pessoal está lá, não, vamos fazer a CPI da Joyce. O Bolsonaro já deixou aberto o negócio, pode abrir minha conta, pode fazer isso, pode fazer aquilo, não está correndo de ninguém. E eles querem fazer CPI. E não tem nenhum problema. Agora, e essa daqui que está acontecendo, que tem coisas seríssimas. Meu, tinha uma mulher enrolada num colchão para botarem fogo nela viva. Perdão do que eu estou falando, mas é verdade. A outra testemunhou isso. Uma senhora idosa apanhou de um monte de gente. Os caras pegaram ela lá e encheram a mulher de porrada. O filho dela, uma criança, está traumatizado. E isso é uma pessoa do monte que apanha lá dentro, que não tem liberdade para votar em quem quiser. Tem que votar em quem que eles mandam. Isso é o que? Regime de escravidão? Tá vendo a imprensa falando alguma coisa deles? Não. Tá vendo a imprensa defendendo. Porque os jornalistas que estão defendendo são sem vergonha igual. Não sente um pingo de vergonha na cara. E a gente tem que entender o momento que o Brasil está passando para que possa sair desse fundo do poço que entrou. Está todo mundo careca de saber, né, do que se trata, não é mesmo? Bom, essa é a primeira coisa. O que eu acho é que nesse momento a gente precisa dar mais atenção para o assunto do Foro de São Paulo, para olhar esse pessoal com visão macro. As ações não são só dentro do Brasil, são com relação a toda a América Latina. E quando a gente entender o que está acontecendo num sentido macro, num âmbito maior, se olhar de uma esfera superior, falar assim, opa, agora eu estou vendo esses caras agindo, aí a gente vai parar de querer fazer coisas ineficazes, né? E esse pessoal pode ser combatido? Pode. Pode vencer eles? Pode, não é difícil, inclusive. Mas tem que ter as ações corretas, né? E nesse ponto é questão da direita sentar e estudar. Tem que tomar que eu quero dizer, ocupar, né? Sindicatos, tem que tomar a frente de sindicatos, reitorias de universidade, redações de jornal, no mínimo, para começar. Para começar. E aí sim, tendo o poder na mão, aí sim as instituições vêm como cereja do bolo. Tá? Bom, pessoal, é isso. Em primeiro lugar, né, a gente vai aqui, então, colocar essas coisas. O importante agora é entender isso daqui e também que tudo isso que está acontecendo, todo esse cenário é em função das eleições 2024. Tudo que está acontecendo agora é em função dessas eleições. É conquista e manutenção do poder, né, e é disputa, esse tipo de coisa. O pessoal que está nos governos... O pessoal que está nos governos ali dos estados e dos municípios não vão ceder os feudos deles ali, os lugares onde eles têm o seu lucro, onde eles conseguem fazer as coisas para agradar Lula. Eles não vão abrir mão do poder deles porque o Lula vai dar um sorriso para eles ou que vai liberar uma emenda ou coisa do tipo. Não vai. Não vai. Pode esquecer, pode sair, vai chorar no banho. E o Lula sabe disso. O que vai sobrar para eles é o seguinte... usar o judiciário para ferrar com a oposição, né? Então, essa briga do Denário é do PP, do Ciro Nogueira. Eu não duvido que, no fundo, isso seja um recado do Lula para o partido do Ciro Nogueira. Eu não duvido, tá? Então é isso aí, pessoal. A gente fez a análise aqui dessas notícias. Hoje a edição da tarde é um pouco mais curta, né? Porque a gente precisa fazer alguns trabalhos aqui dentro a gente precisa fazer algumas atividades aqui dentro do estúdio hoje, né? Mas nós viemos aqui, comentamos com você as notícias que são necessárias, tá certo? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até amanhã com mais um Boletim da Tarde. Obrigado, Deus em primeiro lugar, sem Deus nada fazemos, né? Quem quiser ajudar aqui o canal, tem aqui, em primeiro lugar, entra lá no Telegram para ficar sempre junto com a gente. E depois, aqui tem o Pix. Quer ajudar a gente? Faz um Pix aqui pro canal 11 99 218 5469. É o nosso Pix aqui. Ajuda a gente e a gente continua fazendo o nosso trabalho, tá bom? Beijo no seu coração, que Deus te abençoe e a gente volta amanhã com mais com mais uma edição da tarde. Fui!